Esperar é uma das coisas mais difíceis que nos pedem para fazer. Nancy DeMoss Wogemuth explica o que nos dá o poder para fazer isso. Esperamos pela fé, sabendo que Deus tem mais para nós, que um dia Deus nos dará corpos glorificados, que teremos uma eternidade sem dor, sem tristeza e sem morte. Esperamos ansiosamente por isso. Este é o Aviva Nossos Corações, com Nancy DeMoss Wogemuth, autora de Escolhendo o Perdão, Sua Jornada para a Liberdade, na voz de Renata Santos. Às vezes, a vida parece um grande congestionamento. Você tem tantas esperanças e ideias, mas sempre há algo para bloquear seu progresso. Há dias em que parece que você está avançando centímetro por centímetro em seus planos, projetos ou sonhos. O profeta Abacuque entenderia. Vamos descobrir o que ele aprendeu sobre esperar enquanto Nancy continua na série Abacuque Passando do Medo para a Fé. Ao chegarmos ao final de Abacuque, estamos no último parágrafo do capítulo 3, Abacuque está orando ao Senhor. Ele está respondendo às coisas que viu, às coisas que testemunhou, a visão que Deus lhe deu, do caráter de Deus, da santidade de Deus, da glória de Deus, do plano de Deus e dos propósitos de Deus. Ele vê que há um julgamento por vir. Os babilônios serão um instrumento de Deus para disciplinar o povo judeu por seu afastamento. Mas Deus vai julgar os babilônios, eles escolherão o que semearam, e é como se toda a visão fosse simplesmente demais para Abacuque suportar. À luz do que ele viu, ele diz no versículo 16: Ouvi isso, e meu íntimo estremeceu, meus lábios tremeram, os meus ossos desfaleceram, minhas pernas vacilavam. Vimos na última sessão que Abacuque estremece diante da revelação da glória de Deus, da revelação do poder de Deus, da ira de Deus. Ele estremece diante do julgamento que até os justos experimentarão por viverem em uma nação corrupta. Penso no fato de que não é apenas Abacuque quem estremece com esse pensamento, mas ao longo da história do povo de Deus, muitos foram perseguidos, mesmo os justos. Aqueles que caminham pela fé foram perseguidos por causa da sua fé ou tiveram que sofrer junto com os injustos. Pense no apóstolo Paulo. Quando foi convertido, Deus disse: Eu lhe mostrarei quantas coisas lhe é necessário padecer por amor do meu nome. Ele sabia que sua vida de servir a Cristo não seria fácil e envolveria sofrimento. Paulo disse em Atos capítulo 20: Só sei que em todas as cidades o Espírito Santo me avisa que prisões e sofrimentos me esperam. Você consegue imaginar estar no ministério e esta ser a única certeza que você tem? Ele não disse: eu sei que em todas as cidades as pessoas vão acreditar, ou serão salvas, ou novas igrejas serão iniciadas. Ele disse: só sei que, em todas as cidades, o Espírito Santo me avisa que prisões e sofrimentos me esperam. O povo de Deus muitas vezes é levado à beira da morte e colocado em situações em que suas vidas estão em perigo. À medida que servimos e obedecemos ao Senhor, sabemos que haverá aflição, haverá provações, haverá lutas. A vida de fé, que é o que estamos discutindo neste livro, O Justo Viverá pela Fé, é uma vida que também inclui aflição. As dificuldades estão por vir, mas sabemos que além das dificuldades, a salvação está por vir. Deus está sempre buscando a salvação de seu povo. Ainda estamos vivendo no exílio, ainda não estamos em casa. As promessas de Deus ainda não foram todas cumpridas. Elas serão, e a maneira como sobrevivemos aqui é exercendo fé no que Deus prometeu. O justo viverá pela fé, mesmo quando sabe que as aflições estão chegando. Portanto, como expressão de fé, Abacuque faz duas coisas, e vemos isso no último parágrafo de Abacuque. Vamos olhar para uma delas hoje.
Veremos a outra na próxima sessão. Mas primeiro, como expressão de fé, Abacuque diz no versículo 16: estremeço, estou com medo do que está por vir. Sei que coisas terríveis estão chegando, no entanto, esperarei pacientemente. Algumas traduções dizem: esperarei com paciência. Esperarei pacientemente como expressão de fé, apesar do que sei que vai acontecer. Os babilônios estão chegando, o povo de Deus será disciplinado, Deus derramará a sua ira sobre essa terra. No entanto, eu esperarei em silêncio. Só de pensar nisso, eu tremo. Não é como se ele estivesse enterrando a cabeça na areia e fingindo que nada vai acontecer, ou pensando que de alguma forma vai escapar disso tudo. Eu sei que vai acontecer, eu sei que serei afetado, mas esperarei em silêncio. Pelo que ele está esperando? Ele diz: tranquilo esperarei o dia da desgraça que virá sobre o povo que nos ataca. Seremos invadidos, mas além disso, Deus vai vindicar a justiça, Deus vai glorificar a si mesmo, os babilônios serão derrotados, Deus será vitorioso e eu esperarei por tudo isso acontecer em silêncio. Esperarei com paciência, não vou me esforçar, ficar tenso, agitado, nem ansioso e nem dizer o que vai acontecer ou o que faremos. Não vou me alterar por isso. Sim, isso me faz tremer, mas eu esperarei pela fé. Eu só quero garantir a vocês, mulheres, que os babilônios provavelmente não virão sobre este país, mas entre aqui e o céu, você terá que passar por sofrimento e dor. Pode ser com seus filhos, pode ser com o seu casamento. Algumas de vocês estão passando por isso agora. A dor parece insuportável às vezes. Você enfrentará isso em seu local de trabalho, você pode enfrentar isso em sua igreja, você pode enfrentar isso em seus relacionamentos. Nossa nação pode experimentá-lo. Enquanto oramos pelo avivamento em nossa nação, acho que não podemos esperar ver avivamento nesta nação tão abençoada e próspera, sem ver algum sofrimento, sem ver algum tipo de aflição e perseguição. Quando você ora por avivamento, saiba que pode estar orando para que Deus aflija seu povo. E isso nos faz tremer ao pensar no que pode ser necessário, no que pode envolver. Quando você ora a Deus, faça o que for necessário para tocar o coração do meu filho, neto, filha ou neta. Isso faz você tremer ao pensar no que isso pode significar, no que pode ser, no que pode parecer. Quando você ora, Senhor, santifica-me, purifica o mal e a maldade do meu próprio coração. Isso faz você tremer ao pensar no que isso pode significar, no que pode envolver. No entanto, pela fé, você pode dizer: eu vou suportar em silêncio. Esperarei em silêncio, esperarei pelo dia em que Deus voltará sua ira sobre todos os meus opressores e Deus salvará, redimirá e resgatará o seu povo. Isaías 64 nos diz que desde os tempos antigos, ninguém ouviu, nenhum ouvido percebeu, e olho nenhum viu outro Deus além de ti, que trabalha para aqueles que nele esperam. Esperar no Senhor em tempos de aflição e tribulação é uma expressão de fé. E como os justos vivem? O justo viverá pela sua fé. Quando você pode esperar no Senhor, sem viver numa mentalidade perturbada, você está exercendo fé, sabendo que Deus corrigirá todos os erros, Ele cumprirá suas promessas. Espere no Senhor.
Romanos capítulo 8 nos diz que toda a criação, até a criação inanimada, o planeta, geme de dor. Ela geme como se estivesse em trabalho de parto. O que ela está fazendo? Ela está esperando que Deus redima a terra. Diz que até nós mesmos, não apenas a criação, mas nós mesmos, que temos os primeiros frutos do Espírito, gememos interiormente, esperando ansiosamente nossa adoção como filhos, a redenção do nosso corpo. Há um gemido que está acontecendo em nossa terra. Você pode ver isso em desastres naturais. A terra gemendo e se contorcendo e sofrendo de dor, esperando que Deus crie um novo céu e uma nova terra. E nós, que temos o Espírito dentro de nós, gememos. Nós nos contorcemos, mas esperamos ansiosamente que Deus termine a história. Esperamos que Deus venha vindicar a justiça. Esperamos que Deus exerça seu julgamento e sua salvação sobre a terra. Esperamos que Deus nos livre desses corpos fracos e frágeis. Esperamos ansiosamente por isso. Esperamos pela fé, sabendo que Deus tem mais para nós, que um dia Deus nos dará corpos glorificados. Teremos uma eternidade sem dor, sem tristeza e sem morte. Esperamos ansiosamente por isso. Quando seu corpo é tomado pela dor da artrite ou do câncer, ou sua mente começa a falhar com o Alzheimer e você vê a fraqueza e a fragilidade desses corpos humanos, você não espera ansiosamente? Você vê isso acontecer com aqueles que você ama. Você não espera ansiosamente pelo dia em que tudo isso será passado e todas as coisas serão novas? Esperamos ansiosamente. Paulo continua em Romanos 8, pois nessa esperança fomos salvos. Mas esperança que se vê não é esperança. Se você pudesse ver, se pudesse experimentar tudo agora, não precisaria de fé. Quem espera por aquilo que está vendo? Mas se esperamos o que ainda não vemos, aguardamo-lo pacientemente. Paulo diz que esperamos ansiosamente e esperamos com paciência. Como fazemos isso? Pela fé. Como os justos vivem? Pela fé. Esperamos ansiosamente, esperamos com paciência. Deus está no processo de fazer todas as coisas novas. Então, o que você faz? Você espera no Senhor. Eu não sei quanto a você, mas às vezes eu acho muito difícil esperar. Você já percebeu que, enquanto espera que Deus se mova ou haja, sua fé meio que enfraquece e você cai na incredulidade? Às vezes, você até se pega dizendo: Deus, é difícil esperar, é difícil quando eu não posso ver, é difícil esperar pacientemente, ainda estou tremendo. Vejo o que aconteceu e estou lutando para esperar. Quero ver algo acontecer agora. Acho que esperar é difícil para todas nós. Requer fé e não é natural esperar. É por isso que precisamos manter nossos olhos no Senhor e focar na linha de chegada. Eu luto para esperar e ver como Deus vai resolver os problemas e quero que Ele se apresse. Quero que Ele conclua as coisas mais rapidamente. Quero ver o fim da história mais rapidamente. Mas Deus diz: não, aprenda a esperar. Espere no Senhor. Encontrei um poema há algum tempo, escrito por um homem que agora está com o Senhor. Tive o privilégio de sentar sob seu ministério de ensino em San Antônio anos atrás. Seu nome era Russell Kelfer e ele escreveu um poema sobre esperar. Deixe-me ler para você esse poema, pois descreve o processo que Deus nos conduz enquanto aprendemos a esperar silenciosamente no Senhor.
O poema da espera. Desesperado, impotente, ansiando, chorei. Silenciosamente, pacientemente, com amor, Deus respondeu. Pedi e chorei por um sinal quanto ao meu futuro, e o mestre tão gentilmente me disse: espere. Espere? Tu me pedes para esperar, foi a minha resposta, indignada. Senhor, preciso de respostas, preciso saber por quê. Está a tua mão encolhida? Ou tu não ouviste? Pela fé, pedi e estou suplicando por uma palavra tua. Meu futuro e tudo a que me relaciono está em jogo e tu me dizes para esperar? Estou precisando de um sim, um sinal para avançar ou até mesmo um não, ao qual me resignarei. Tu prometeste, querido Senhor, que se crêssemos, poderíamos pedir que certamente receberíamos. Senhor, tenho pedido e este é o meu clamor. Cansei de pedir, espero a resposta. Então, silenciosamente, suavemente, ouvi pela fé, enquanto meu mestre respondeu novamente: espere. Então afundei na minha cadeira, vencido e exausto e descontente, disse a Deus: então, estou esperando. Pelo quê? Ele pareceu então se ajoelhar e seus olhos encontraram os meus. E ele carinhosamente disse: eu poderia te dar um sinal, eu poderia abalar os céus e escurecer o sol, eu poderia ressuscitar os mortos e fazer as montanhas correrem. Eu poderia te agradar e te dar tudo o que buscas. Tu terias tudo o que queres, mas tu não me conhecerias. Tu não saberias da profundidade do meu amor por cada santo. Tu não conhecerias o poder que eu dou aos fracos. Tu não aprenderias a enxergar além das nuvens do desespero. Tu não aprenderias a confiar apenas por saber que eu estou contigo. Tu não conhecerias a alegria de descansar em mim, quando escuridão e silêncio é tudo o que podes ver. Tu jamais experimentarias a plenitude do amor, quando a paz do meu espírito vem sobre ti como uma pomba. Saberias pelo menos que eu dou e eu salvo, mas não conhecerias a profundidade do pulsar do meu coração. O brilho do meu conforto tarde da noite, a fé que dou quando caminhas às cegas, a profundidade que vai além de apenas obter o que se pede, de um Deus infinito que faz com que o que tens perdure. Tu jamais saberias, se a tua dor rapidamente fosse embora, o que significa a minha graça te basta. Sim, os teus sonhos mais preciosos se tornariam realidade, mas que perda se eu desistisse de tudo que estou fazendo em tua vida. Então, fique em silêncio, meu filho, e com o tempo verás que o maior dos presentes é me conhecer verdadeiramente e que, apesar das minhas respostas parecerem terrivelmente tardias, minha resposta mais preciosa de todas ainda é: espere. Espere. Espere no Senhor. Aqueles que esperam no Senhor nunca serão decepcionados. Esta é a apresentadora do Aviva Nossos Corações, Nancy DeMoss Wogemuth. Ela está em uma série chamada Abacuque, Passando do Medo para a Fé. Apenas um lembrete, se você perdeu algum desses episódios até agora, encontre todos em www.avivanossoscoracóis.com. Esperar no Senhor, como Nancy falou hoje, é um ato de rendição. Você tem guardado a amargura de quando alguém te fez mal? A cura parece quase impossível em comparação com a dor que você sentiu? A boa notícia é que você não precisa viver nessa dor. Não há uma fórmula secreta para o perdão, mas as Escrituras nos oferecem esperança.
No livro de Nancy, Escolhendo o Perdão, você aprenderá como abandonar sua amargura e escolher perdoar. Descubra o que a palavra de Deus diz sobre o caminho do perdão que leva à liberdade. Com este livro, você não apenas aprenderá sobre o perdão, você poderá dar passos práticos em direção à cura enquanto avança com esperança. Visite www.avivanossoscoracóis.com e não deixe de solicitar sua cópia de Escolhendo o Perdão ainda hoje. Quando finalmente chega a hora de uma criança parar de usar chupeta, a primeira noite sem ela pode ser um momento desafiador. É um tipo de sofrimento bom, ensinar a criança a se libertar de algo que ela não precisa mais. O sofrimento também tira algumas de suas chupetas. Descubra como quando Aviva Nossos Corações retornar no próximo episódio. Para concluir nossa discussão de hoje sobre esperar, aqui está a Nancy. Há alguma pressa em seu coração para que Deus se mova, para que Deus haja? Você tem sido impaciente com Ele, dizendo: Senhor, faça isso agora, conserte isso agora, mude essa pessoa agora. Você tem pressionado e exigido? Está acusando Deus de não se importar? Deus diz: tenho tesouros que quero te dar, quero que você me conheça, mas você terá que esperar. Se o seu coração tem sido impaciente ou zangado com Deus, porque Ele não está agindo em uma situação tão rápido como você gostaria ou da maneira que você pensa que Ele deveria, mesmo neste momento, confesse isso ao Senhor. Arrependa-se. Levante seus olhos para Ele com fé. Diga: Senhor, pela Tua graça, eu esperarei silenciosamente. Esperarei pacientemente para que Tu faças o que vais fazer. Esperarei pacientemente para que Teus propósitos se cumpram. Eu sei que este não é o último capítulo. Eu sei que este não é o fim da história. E sei que o fim da história vai valer a pena. Pai, obrigada por Tuas incríveis promessas, pela certeza que temos de que o dia virá em que a terra será cheia do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Sabemos, como aprendemos deste livro, que os justos viverão pela fé. Se não tivéssemos que esperar pelo resultado, não desenvolveríamos fé, e a fé é o que Te agrada. Senhor, ensina-nos a esperar em Ti e a esperar com confiança, a esperar ansiosamente, a esperar com paciência, sabendo que Tu fazes todas as coisas bem e que estás cumprindo todos os Teus propósitos. Ajuda-nos a manter nossos olhos no fim da história e, enquanto isso, a esperar silenciosamente por Ti. Eu oro em nome de Jesus. Amém. O Aviva Nossos Corações é o ministério em língua portuguesa do Revive Our Hearts, com Nancy DeMoss Wolgemuth, chamando as mulheres à liberdade, à plenitude e à abundância em Cristo.